Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Essa aula é voltada para os alunos do segundo ano do Colégio Alfenísia Freire. Essa aula é de artes. E a gente vai falar sobre neoconcretismo e duas vertentes dentro do neoconcretismo, dois tipos de poesia, dois tipos de poema, tá? Que vai fazer parte, claro, das expressões artísticas, não somente literárias, mas também das artes visuais. Vão ser a poesia praxis e o poema processo. E com a importância desses dois? Porque além de serem questões dentro da literatura, eles têm estruturas extremamente visuais. Você vai trabalhar eles enquanto poesia, mas aquele tipo de poesia que não basta você simplesmente parar e escutar sobre o que ela está dizendo, ler e interpretar sobre o que ela está dizendo, mas principalmente você conseguir olhar para aquela poesia, para a estrutura daquela poesia e ver o que ela visualmente, que ela através das figuras que formam junto com as palavras, o que ela está querendo simplesmente dizer. E aí a gente começa com a poesia praxis. Lembrando, ambas vão ser dentro do neoconcretismo, que pelo próprio nome diz, neoconcretismo, é o novo concretismo. Ele vai começar a se contrapor às ideias do movimento concretista que surge lá pela década de 40, 50, né? E o neoconcretismo, ele começa a caminhar nesse finalzinho da década de 50, início da década de 60, justamente para aquela galera que começa a ver assim, pô, a poesia concreta, as ideias dos concretistas são ideias extremamente conservadoras, são ideias que são muito fechadas, são muito sem graça. E aí a gente começa com a poesia praxis. A poesia praxis ela vai surgir lá por volta de 1962, através de membros dissidentes do grupo que compunha o concretismo. A própria galera que fazia parte do movimento concretista começou a discordar do que existia dentro dele, e aí eles se tornaram dissidentes, eles simplesmente chegaram e falaram assim, ó, acabou essa palhaçada, vou me embora, vou fundar meu próprio movimento, vou fazer algo completamente diferente daquilo que essa galera azeda, que essa galera aí com a cabeça fechada, questão da porra, com a cabeça fechada aí, tá pensando em fazer. Então, vamos começar a movimentar esse negócio para fazer algo diferente. E aí surge para contrapor a formalidade e o culto pela forma propriamente dita. A formalidade, quando a gente pensa em poesia formal, é aquela coisa totalmente organizadinha, a quantidade de versos, de parágrafos, soneto, tem que ser assim, porque a poesia precisa ter uma determinada quantidade de palavras, de uma métrica totalmente organizadinha e tal. Então, essa necessidade de você enxergar a poesia como algo formal, você precisar seguir determinadas regras, fez com que os neoconcretistas eles começassem a achar que aquilo já estava enchendo o saco. Então, eles começaram a fazer toda essa modificação na estrutura da poesia, justamente para se contraporem à formalidade que era apresentada pelos concretistas. Então, e a ideia pelo culto pela forma também, porque você precisava ter uma poesia, como eu falei, a partir de uma determinada métrica, precisa ser tudo certinho. Os sonetos eles precisam ter 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são 4 versos, as 2 últimas 3 versos, e aí isso tudo organizadinho, bonitinho e tal, pô, tá enchendo o saco. Vamos fazer um negócio diferente aí para poder chamar a atenção do público, para a gente poder fazer algo completamente oposto ao que o movimento concretista tem feito. E pronto, o primeiro documento teórico que trata a respeito da poesia praxis é o que chamamos de Manifesto Didático, do ano de 1961. Então, um ano antes de surgir a ideia da poesia praxis em si, já existiam manifestos, já existiam movimentações que estavam questionando o que fazia parte do concretismo, se falando sobre a necessidade de mudança, a necessidade de se buscar algo que seja diferente daquela poesia que era completamente formal.
E pronto, e a gente vai ter como características da poesia praxis o seguinte: as múltiplas interpretações, que essas múltiplas interpretações vão ser, para além da poesia em si, para além daquela parte escrita em si, a gente pode falar dessas interpretações também das artes visuais, artes que são manuais mesmo. Você pode mexer na própria estrutura do objeto que você está em contato. Uma das pessoas que mais fizeram esse tipo de trabalho foi a Lygia Clark. A Lygia Clark faz parte do movimento neoconcretista, se não me engano já falei sobre o nome dela, inclusive. Ela faz parte desse movimento neoconcretista e ela é uma artista que ela produz diversos objetos que vão ter membranas, que vão ter formações que dão a possibilidade da própria pessoa que está ali apreciando a obra interaja com a própria obra. Não é à toa que a poesia praxis ela vai permitir essas múltiplas interpretações porque permite diretamente a interferência do leitor. É como se o próprio leitor conseguisse modificar a poesia. É como o espectador ele possa modificar o objeto. Ele tem essa possibilidade simplesmente de pegar o objeto e transformar de acordo com a maneira que ele enxerga ele. Então, essa possibilidade que te dá, é por isso que quando a gente fala, pronto, talvez a melhor definição seja essa. A ideia do concretismo, a ideia de concreto, é a ideia de algo fechado. Já está ali. É concreto, é o certo, é fechado, pronto. Você não tem como modificar aquilo, não tem como ressignificar aquilo, não tem como reinterpretar aquilo. É uma imagem, é uma poesia que fala diretamente o que você precisa escutar e pronto, acabou. A poesia praxis, ou todo movimento neoconcretista, ele vai buscar tirar essa ideia daquilo que é fechado. Então, quando você permite essa interferência do leitor, vai permitir que eu possa chegar e ler uma determinada poesia, interpretá-la de uma forma por conta das minhas vivências, por conta das minhas experiências. Já uma outra pessoa que esteja do meu lado, que tem uma visão de um mundo diferente e ela tem acesso àquele mesmo objeto, àquela mesma poesia, ela pode interpretar de uma forma completamente diferente. Porque as vivências, as experiências das pessoas vão permitir que você simplesmente a modifique. A gente tem um exemplo, que é um exemplo clássico do poema Processo, que é assim, é o que chamam de Poema da Picotagem, do ano de 1968, de um cara chamado Moacir Cirne. E aí ele diz o seguinte: 3 folhas brilhosas, meio ofício, em cores diferentes, vermelho, amarelo e preto, distribuídas no interior de um envelope como partes de um mesmo poema. Em traçados retilíneos, mas não paralelos, 7 cortes picotados. O leitor é convidado a picotar, criando possibilidades formais sempre novas e diferenciadas a cada parte do poema jogada fora. O leitor também poderia embaralhar as folhas, aumentando assim as possibilidades criativas do poema. A própria construção da poesia vai se dar por parte do leitor. Isso acaba lembrando muito, inclusive, de um poema dadaísta. Poema dadaísta. Vou pegar aqui. Do Tristan Tzara. O Tristan Tzara ele vai ter a sua poesia da seguinte forma. Pegar no jornal, pega a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-os num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então,
vocês veem que a poesia praxis, assim como a poesia dadaísta, a arte dadaísta, eles vão mexer muito com a ideia do leitor conseguir reescrever aquela poesia, refazer ou construir pela primeira vez, por que não? A própria poesia. É a ideia da reinvenção. A poesia do Tristan Tzara é a receita do poema dadaísta. A poesia do Moacir Cirne é a receita para se fazer uma poesia. Então essa construção poética, essa reinterpretação, essa forma de você interferir na própria construção da poesia é a própria poesia. É assim que o movimento neoconcretista, é assim que o poema praxis, ele vai existir, ele vai trabalhar, né? Além disso, você tem a rejeição ao formalismo. Claro, se você já não tem um poema concreto, algo que é entregue já pronto a você, claro, vai rejeitar aquilo que é formal. E o academicismo concretista. Quando a gente fala da ideia do academicismo, é a ideia de academia. Ah, vai malhar? Não, academia enquanto universidade. Por quê? Quando a gente fala em universidade, a gente fala de regras. Você é ensinado dentro da academia através de uma série de regras que precisa ser seguida para construir, para interpretar, para estudar determinados assuntos. E aí, a poesia praxis, ela vai tentar quebrar justamente com a formalidade e a ideia do academicismo. Essa ideia de que você precisa simplesmente seguir regras para que sua poesia seja aceita como uma poesia normal, uma poesia bacana, uma poesia legal, uma poesia bonita. Para os concretistas, só pode ser poesia aquilo que segue uma determinada regra. Para os neoconcretistas, para os poetas praxistas, simplesmente a poesia é aquilo que você consegue fazer independente da forma. Tem uma maior valorização do conteúdo em detrimento da forma. É muito mais o que ela consegue dizer a você do que simplesmente a forma que ela foi construída, né? Tem uma luz aqui incomodando. E tem a questão da poesia ser muito mais visual, a poesia ser muito mais através de um objeto, de novas formas que você consegue dar para essa poesia, inclusive uma poesia social, porque ela vai começar a tratar de temas que fogem do que é defendido pelo concretismo. Você deixa de falar somente de romance, você deixa de falar somente de ideias que sejam ideias ligadas, por exemplo, ao próprio governismo, a própria ideia de governo, tal, que muitos poetas concretistas eles buscavam ter uma proximidade maior com o governo vigente, digamos assim. E o neoconcretismo ele luta contra isso. Muitas vezes, nessa época, a gente já vai viver praticamente uma pré-ditadura militar, lá em 1962, mas logo depois você tem vai continuar existindo a poesia praxis, vai continuar lutando por espaço já durante o período da própria ditadura militar. Então, você vai ter uma poesia que acaba se tornando muito mais social para poder trazer temas que se tentam esconder. É aí que vai surgir diversos outros movimentos. O movimento tropicalista vai surgir nesse período, ele vai beber um pouco dessa fonte também. Ainda que seja o tropicalismo que a gente fala e seja muito mais música, mas ele vai ter muito da poesia com a influência dessa poesia praxis, porque ela vai desmontar essa ideia de formalismo, essa ideia da forma, vai buscar um movimento completamente diferente daquilo que estava acostumado a se enxergar. E tem uma coisa interessante também, que a gente vai ter uma nova definição da palavra. Porque assim, enquanto se enxergava dentro do concretismo
a palavra objeto, que é aquilo concreto, que é aquilo fechado, que não existe uma outra interpretação para aquilo, dentro da poesia praxis, no neoconcretismo, você vai ter o que chamamos de palavra energia. A palavra energia porque é uma matéria-prima transformável. Você tem algo que está ali no ar e você pode simplesmente pegar e transformar naquilo que você quiser. É só pensar o que é energia, o que é que você consegue pegar energia para transformar essa energia em quê? Bota lá um ventilador na tomada, pronto, transformou a energia em ventilação. Bota seu computador na tomada, pronto, transformou a energia num centro de informações, de entretenimento. Você bota lá uma cafeteira elétrica, pronto, se tornou quase professor. Então você consegue chamar de palavra energia porque ele vai conseguir ter múltiplas transformações. Você pode transformar em várias coisas diferentes. E pronto, aí você vai ter lá o Mário Chaime, que vai ser o precursor da poesia praxis. É o primeiro grande nome da poesia praxis. Ele é autor do livro chamado Lavra, Lavra, do ano de 1962. E aí a gente tem uma coisa interessante em relação a isso. Lavra, lavra. Para quem mexe com a palavra. Olha só. Lavra, lavra. Para quem mexe com a palavra. A ideia de palavra, de você brincar com as palavras, de você transformar palavras em várias interpretações. Fazer com que a palavra tenha várias interpretações, inclusive. E por que não? Qual a ideia de lavrar? O que é lavrar? Você lavra a terra. Você vai remover a terra para poder plantar. Você está lavrando a terra para poder plantar. Então, você joga assim, lavra, lavra. Você está lavrando um determinado terreno dentro da literatura para plantar uma palavra. Você vai semear a palavra. Não é nada de Deus não, viu gente? Vai semear a palavra, você vai plantar as palavras que podem ser colhidas de diversas formas diferentes. Então você vai lavrar, você vai preparar um determinado terreno para que aquela semente ela possa florescer de diversas formas diferentes. Então, Lavra, Lavra era o livro, a ideia de lavrar a terra, a ideia de criar, de construir novas formas de interpretações das palavras. E foi o próprio Mário Chaime quem disse o seguinte: praxis é o fazer e refazer constantemente as coisas. Os signos, as pessoas, as emoções, os sentimentos, as palavras, em busca de novos, surpreendentes e contraditórios significados. Porque o mundo não é uma inércia adormecida. O mundo não é uma lesma que tomou Lexotan. O mundo é uma coisa vigorosa. O mundo está lá em constante transformação. Por que a palavra não pode também se transformar em diversas coisas que a gente quer? E o poema Processo faz parte também do movimento neoconcretista. É um pouquinho menor, então é mais rápido isso aqui. Eles vão ser poemas basicamente visuais. Ele acaba se utilizando muito menos de palavras do que, por exemplo, a própria poesia praxis. E o poema Processo é um movimento de vanguarda dentro do neoconcretismo que vai ocorrer entre o período de 1967 a 1972, durante o período da ditadura militar, né? Eles vão buscar criar uma poesia a partir de uma linguagem alternativa, uma alternativa da linguagem, uma busca por uma nova linguagem. Extrapola os limites da poesia a partir da rejeição da palavra, empregando elas como elementos de persuasão para transformá-la em símbolos. É como se fosse assim, você consegue até mesmo utilizar a palavra, você pega uma palavra, só que você vai desconstruir essa palavra. Não importa tanto
o que é a palavra em si. Tá? Não vai importar o que é a palavra em si, mas o símbolo que você consegue transformar essa palavra. E aí, como vocês vão receber uma apostila junto desse texto, dessa aula, e aí vocês vão ver um tipo de poema-processo que vai tratar justamente disso. Peraí que eu tenho aqui. Que vai tratar justamente disso. Vai modificar a palavra em si para poder transformá-la simplesmente num símbolo. É algo visual. Vai ter texto escrito? Tem, tranquilamente. Mas a grande questão vai ser a forma que essa palavra se mostra. Você enxerga primeiro o símbolo, a simbologia dessa palavra, para depois entender o que está escrito, o que é que a própria palavra fala. E aí então você tem os signos não verbais. São figuras geométricas, perfurações de papel, gráficos. Todos esses vão ser tipos de poesia, são poemas extremamente visuais, né? Que podemos dizer o seguinte, que ele deve ser visto antes de ser lido, e é um poema semiótico. O que é algo semiótico? Quando a gente fala de ótica, o que é ótica? É referente a óculos. Não, é referente a visual. É um poema semiótico, é aquele tipo de poema que você vai, através da imagem, através do símbolo que consta lá na sua frente, você vai interpretar aquela imagem. Ela te dá margens para diversas interpretações. É justamente a ideia do que é diferente do concretismo. Novamente, concreto, quando você recebe um objeto concreto, você simplesmente olha para aquele objeto e diz: isso é tal coisa. Ele já tem uma forma definida. Você não pode simplesmente modificar aquilo. Quer ver um exemplo? Pronto, beleza. Eu tenho aqui uma garrafa de café, sempre comigo. Tenho aqui uma garrafa de café. Ela tem uma determinada utilidade para armazenar café, claro. Só que aí, de repente, o concretismo, ele vai te apresentar isso daqui como uma garrafa de café e acabou. Só que aí vem um neoconcretismo, através da sua rejeição às formas, através da poesia praxis, através do poema processo, através da poesia marginal, que é algo que a gente vai ver em outro momento, e vai buscar a ressignificação disso. Ele vai pegar essa garrafa de café e vai transformar isso, por exemplo, num jarro. Ou então, simplesmente, ele vai desmontar a garrafa. Não vou desmontar isso não. Ou simplesmente ele vai começar a desmontar essa garrafa para poder... que é para não quebrar nada, viu, gente? Ele desmonta a garrafa para poder ressignificar cada símbolo disso. E aí vai transformar, por exemplo, isso aqui num copo. Ou vai transformar essa parte central num jarro, digamos assim. Aí você pode aproveitar cada estrutura dessa garrafa. Tomara que eu consiga montar de volta. Vai transformar cada estrutura dessa garrafa em algo novo. Você está reinterpretando aquilo, ressignificando aquilo. E por que não transformar tudo isso em poesia? Pronto, voltou para o lugar. Tá? Ainda bem. É minha única garrafa de café, gente. Então você consegue ressignificar aquilo, transformar através dessas reinterpretações. Beleza? Vai ter na apostila de vocês um textinho falando um pouquinho sobre a poesia praxis, poema processo. Tem
alguns links disponíveis embaixo desse vídeo também para vocês lerem um pouquinho mais sobre isso. Vocês podem pesquisar à vontade também sobre poesia prática, sobre poema processo, tanto essa parte da literatura, da parte escrita, quanto das questões visuais, essas artes visuais desse tipo de poesia. Beleza? E algumas imagens também, vão estar lá na apostila. Tranquilo? Valeu, galera. É isso. Tchau.